Muito boa tarde a todos. Gostaríamos primeiramente de agradecer o privilégio de termos essa oportunidade em data tão especial como essa. Mas, acima de tudo, nós gostaríamos primeiramente de agradecer a esse coral maravilhoso, porque vocês não imaginam o que vocês acabaram de fazer nesse momento. Eu estava tentando me preparar, me acalmar, e nesse momento dessa prece maravilhosa que vocês fizeram, me veio uma imagem fantástica. Teto da luz divina se abrindo, e o intercâmbio com os irmãos da espiritualidade se associando a nós com alegria, com amor. Nos trouxeram tanta energia que nós percebemos que não era nossa, que nós chegamos a ficar emocionados. Então, antes de começar a falar do Espiritismo, do que nós temos preparado aqui, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Mas nós gostaríamos também de solicitar aos nossos queridos mentores, aos protetores de cada um de nós, e especialmente aqueles que convivem conosco em outra dimensão, que hoje recebam todas essas informações que preparamos com carinho, com dedicação, e que seja levado não aos ouvidos de cada um de nós, mas direto ao coração, para que lá possa florescer aquilo que Jesus plantou na época que esteve com nós e continua regando até hoje. Tá bom? Então vamos lá. Na Palestina, há cerca de 2000 anos, uma mensagem que se espalhava abençoada, como perfume brando que o vento carregasse em todas as direções, alcançando povoados e cidades. Não eram ensinamentos comuns, havia neles algo que dulcificava. Entretanto, o entendimento pleno desses ensinos parecia impossível para a cultura da época. Na França, há cerca de 162 anos, Allan Kardec organiza uma doutrina conhecida hoje como o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que chegava para levantar o véu intencionalmente colocado sobre os ensinamentos do Cristo, que vem estabelecer, que vem esclarecer a humanidade sobre as leis divinas apresentadas por Jesus em linguagem figurada naquela época. Os ensinamentos de Jesus são uma revolução de amor a operar-se nas almas. Qual a relação entre o Espiritismo e o cristianismo? O Espiritismo é um projeto do Cristo? Diante dos desafios da vida atual, que contribuição o Espiritismo pode oferecer? Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, relata: naqueles tumultuados dias, a presença de Jesus era um refrigério para as almas. E hoje, Jesus continua, Jesus ainda está presente?
Na atualidade, embora sejamos uma sociedade dita religiosa, não somos uma sociedade que mantenha o espírito de religiosidade. Então, Jesus é para nós um refrigério na ardência das nossas paixões, à semelhança do que aconteceu antes, e a sua presença hoje é a abertura de uma era de paz, de que todos nós necessitamos. O Espiritismo é, sim, um projeto anunciado. Curioso lembrar que ele estava descendo para o Holocausto, e ao referir-se, os discípulos ficaram muito tristes e disseram: ó Senhor, não nos deixe órfãos. E ele, tomado de compaixão, redarguiu: eu não vos deixareis órfãos. Eu rogarei ao meu Pai para que vos mande o Consolador, o Espírito de verdade. Quando ele vir ter convosco, ele repetirá minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podereis entender. O Espiritismo é a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, porque nos conduz à compreensão e à vivência das suas lições sublimes. Ensina-nos a sintonizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Liberta nossas consciências, porque nos esclarece, nos transforma e redime. Consola-nos nas tribulações da vida. Faculta-nos, entre outras coisas, amar a Deus e ao próximo, transformando-nos a pouco e pouco moralmente. Faculta-nos conquistar equilíbrio emocional ao disciplinar nossos impulsos e reações, a agir após reflexões e não reagir impulsiva e danosamente. Faculta-nos também sofrer e passar pelas provas com resignação, por nos dar a conhecer as suas causas, e mesmo em meio a essas provas, a agir na construção do bem comum, a realizar, enfim, uma transformação moral que nos leve à prática do bem consciente deliberadamente. Esclarece-nos quanto ao futuro espiritual, revelando a inexistência do céu e do inferno, no sentido tradicionalmente considerado. Desenvolve a nossa fé no futuro e ensina-nos também que não existem demônios destinados ao sofrimento eterno, porque o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, teve a ocasião de definir o Espiritismo como sendo uma ciência que explica a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Não se trata, porém, de uma ciência convencional, porque as ciências acadêmicas trabalham com materiais palpáveis, podendo repetir as experiências tantas vezes quantas forem necessárias. O Espiritismo lida com o psiquismo humano e, além da morte, cada qual preserva as características que lhes eram habituais, mantendo seu livre-arbítrio, a liberdade, portanto, de aceitar ou não qualquer convocação. Por isso, o Espiritismo é uma ciência de observação, analisa os fatos, coordena-os e deles retira as conclusões de natureza ética e científica.
Se algum dia, disse ele, a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, cabe aos espíritas abandonarem esse ponto e seguir a ciência. Marchando ao lado do progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque tudo aquilo que a ciência informar, ele aceita. E dessa forma, é uma doutrina que se enraiza no cerne da ciência experimental. Porque o espiritismo demonstra a sobrevivência, ele tem características muito especiais. É uma filosofia de comportamento que explica quem é a criatura, de onde veio, para onde vai, por que sofre, quais as razões dos desafios a enfrentar e, ao mesmo tempo, oferece uma psicologia de comportamento perfeitamente compatível com as normas de ética e moral nas diferentes nações. No que diz respeito à sua filosofia, o Espiritismo não tem parâmetros, paradigmas e alicerça o seu pensamento filosófico na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença da reencarnação, na crença da pluralidade dos mundos habitados e servindo-lhe de suporte ético, moral, o Evangelho de Jesus, conforme o incomparável mestre Galileu viveu com os seus primeiros apóstolos. Por consequência, além de ser uma ciência de observação, uma filosofia de comportamento, é também uma doutrina ético-moral de consequências religiosas, procurando restabelecer a pureza do Evangelho de Jesus, de maneira que a criatura humana possa iluminar-se interiormente, solucionando os desafios existenciais, enfrentando os problemas com alta resignação e coragem, mediante os quais torna-se portador de saúde integral. Quando o Espiritismo diz que alicerça sua crença em Deus, produz uma revolução, porque até o momento em que o Espiritismo apareceu, o conceito de Deus era humanoide. Equivale dizer que Deus era considerado um ser antropomorfo, caracterizado como alguém que tinha paixões, que elegia um povo em detrimento do outro, que cumpria determinadas emoções compatíveis com a criatura humana. O Espiritismo veio modificar o conceito desse Deus ancestral. De acordo com a visão da física quântica e ao mesmo tempo da astrofísica, deu-nos um Deus que a dimensão de nossa inteligência não pode abarcar. Por isso mesmo, até o momento em que apareceu o Livro dos Espíritos, a teologia e a filosofia sempre interrogaram quem é Deus. E na pergunta já estava embutida a resposta, porquanto o pronome quem significa o homem que. Coube a Allan Kardec formular a questão de uma maneira correta. Por ser ele um grande filólogo, conhecedor de 5 idiomas que falava e escrevia corretamente, interrogar de uma maneira especial, conforme se lê, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a resposta foi dada pelos seres imortais de uma forma, de uma abrangência incomum. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus a síntese das perfeições, o absoluto, a realidade única, não pode caber dentro de uma definição, porque definir é limitar. E se nós limitarmos Deus,
ele deixa de ser o absoluto, deixa de ser o continente para tornar-se no conteúdo. Mas quando os espíritas disseram, Allan Kardec, no entanto, não ficou satisfeito com a resposta. Voltou à interrogação perguntando: que prova se tem da existência de Deus? E a resposta veio: todo efeito tem uma causa. Logo examinai. Aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Se todo efeito provém de uma causa, diz a física, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. À doutrina espírita coube a tarefa de apresentar uma doutrina de caráter religioso que não se circunscreve às teologias humanas, ao limite das paixões humanas, transcendendo o cotidiano das observações. Merece considerar que Sócrates e Platão asseveravam que existe um mundo das ideias. A Terra, no conceito socrático-platônico, é o mundo dos efeitos. Por isso mesmo, eles afirmavam que existe na criatura humana duas realidades. O não ser, que é a matéria que se aglutina e se desagrega através do fenômeno biológico da morte, e o ser, que é de natureza transcendental, que vem do mundo das ideias e, depois do fenômeno biológico da morte, volta para o mundo das ideias. A filosofia socrático-platônica precede o cristianismo 350 anos aproximadamente, quando vem Jesus e afirma da mesma forma que existe o reino dos céus. A nossa jornada na Terra tem como meta alcançar a plenitude, porquanto uma existência, por mais longa que seja, sempre é muito curta. Depois que passa, nossa trajetória de natureza material apresenta um instante no qual o fluido vital que nos mantém dilui-se e, advindo a morte, ao invés do aniquilamento, libera-se a energia que somos. Allan Kardec, então, perguntou às entidades venerandas: o que é o espírito? Ao que eles esclareceram: é o princípio inteligente do universo, demonstrando que na criação existem duas ordens de princípio: o princípio material e o princípio energético e espiritual inteligente. Sendo que no campo da energia pode-se ainda fazer uma divisão: a energia estática e a energia dinâmica. A energia dinâmica é o ser pensante que somos nós. E é comovedor observar que aproximadamente 50 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Albert Einstein, na sua notável teoria da relatividade do tempo e espaço, terá a ocasião de dizer que a matéria é energia concentrada e a energia é matéria desagregada. Mas Einstein vai mais além. Ele diz que a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é manca. O Espiritismo surge como a ciência que vai iluminar a religião através dos fatos, e como religião que vai aquecer a frieza da ciência do laboratório, dando um sentido existencial. Logo, o conceito a respeito de Deus no Espiritismo tem um caráter cósmico, não se limitando a ser apenas aquele criador da tradição bíblica que se refere à criação do mundo, centralizada na criação do planeta terrestre. Deus é o hálito que vitaliza o universo. Por isso, o Espiritismo tem como ponto fundamental
a crença em Deus, mas também na imortalidade da alma. Porque Deus cria o espírito simples e, ao mesmo tempo, desataviado, desprovido de recursos. Esse espírito simples e ignorante não tem conhecimento, é uma energia. Essa energia inicialmente aglutina as moléculas no reino mineral onde dorme. Depois, passa para o reino vegetal, onde desenvolve a sensibilidade e o sistema nervoso embrionário, que é a seiva. Mais tarde, transfere-se para o reino animal e passa a ser conhecido como alma, com alma minúsculo, na qual desperta os instintos. E ao adquirir a humanidade, esse princípio espiritual desenvolve a inteligência, a razão, a consciência e o discernimento. Mas não para por aí. Logo mais, desenvolve a intuição e adentra-se no período da angelitude, da arcangelitude, e ascende decididamente na direção de Deus, que é o destino que nos aguarda. Logo, criado por Deus, o espírito imortal. O Espiritismo pode provar essa imortalidade da alma através da mediunidade. Faculdade da alma que o corpo reveste de células para decodificar a energia e favorecer o intercâmbio. Quando o corpo deperece, a alma se liberta e volta ao mundo causal. A sua existência na Terra está colocada sobre dois aspectos fundamentais: a fatalidade, o destino, o determinismo da linguagem espírita e a maneira de atingir a meta, o livre-arbítrio. O nosso determinismo é a perfeição. Todos nós atingiremos a plenitude. O reino dos céus está ao nosso alcance. E nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, disse Jesus, se perderá. Eliminando, portanto, a postura teológica do inferno. Mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar a dívida inteira, centil por centil, equivalendo dizer que nós somos os construtores do nosso destino. Felicidade, desgraça serão termos do binômio vida. Se semearmos a uva, teremos o vinho. Se semearmos o cardo, teremos o espinheiro. Então, a divindade concede-nos os recursos hábeis pelo nosso livre-arbítrio. Todos nós, portadores de equilíbrio mental, sabemos o que é certo e o que é errado. É Deus em nós. Os espíritos responderam a Allan Kardec que a lei de Deus está em nossa consciência, no que invariavelmente dizemos que a consciência é um juiz, é um advogado de defesa, mas também é o acusador, o promotor público. De acordo com a nossa consciência, nossos atos são desencadeadores das experiências porvindouras. E nós, através desses atos, estamos construindo sempre. Quando nos equivocamos, retornamos, reencarnação para reparar. Então, a doutrina espírita tem duas posturas éticas: as provações e as expiações. As provações são testes de resistência moral. São os desafios que devemos enfrentar, como qualquer aluno, para poder demonstrar se conseguiu a aprendizagem escolar, e é submetido a exames ou provas. Se por acaso ele se reabilitou, ele vai promovido
ou ele vai reprovado, permanecendo na mesma classe. Mas como não há punição, a divindade dá-lhe uma nova chance. E se ele perde essa nova chance, ele é obrigado a repetir a experiência. A provação, portanto, faz parte da vida de todos nós. Ninguém na terra que não a tenha. Todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Uns melhores, outros menos bons. Uns mais adiantados, outros na retaguarda. Mas todos no mesmo processo de evolução na direção do infinito. Mas digamos, por exemplo, que a nossa rebeldia, a nossa crueldade, conduza-nos a atos arbitrários e hediondos, a homicídios, a adultérios, a infâmia, ao suicídio, a depravação, a promiscuidade, a drogadição. Nós desrespeitamos o patrimônio do nosso corpo. Nós agredimos a existência divina que está em nós e reencarnamos numa expiação. São esses fenômenos teratológicos, aqueles que são cegos de nascença, que trazem deformações de natureza intelectual, na idiotia, que apresentam as deformidades cerebrais, a microcefalia, ao mesmo tempo aqueles que nascem sem parte do cérebro, os anencéfalos, foram espíritos que agrediram a casa mental e voltam com os equipamentos desajustados para poderem se reorganizar. Castigo? Não. Amor. Reeducação. Nós verificamos que nossas leis é que são injustas. Para os criminosos, as penitenciárias deveriam ser para a reeducação. Esse ser que reencarna num processo expiatório, ele está se reeducando para ser útil futuramente à sociedade. Então, muito amor de nossa parte. Então, nós dispomos da provação e também da expiação. Somente assim se explica a justiça de Deus. Que a esse fez idiota, aquele fez autista, a esse fez intelectual, aquele portador de beleza física e mental, a esse outro as anomalias, as deformidades, as degenerescências, porque Deus é Pai de amor. Então, o Espiritismo nos dá uma filosofia ética de justiça. Se nós estamos sofrendo hoje, é relativo, não será absoluto. O sofrimento passa, ele não tem o caráter punitivo, ele tem o caráter de educação. Porque aprendemos a obedecer às leis cósmicas e passamos a considerarmos-nos elementos úteis na construção da sociedade. Sendo imortal o espírito, a doutrina espírita conseguiu a mais notável façanha da filosofia. Ela matou a morte. A morte não existe. A morte é um passaporte que nos leva para outra dimensão. É o veículo que nos transfere de um estado vibratório para outro. Ninguém morre. A saudade dos seres queridos será preenchida mais tarde no reencontro. Todos aqueles que hoje choram, trabalhem para o bem, em memória daqueles que partiram. A morte é um engano. Só existe vida. A prova da imortalidade da alma deu o Espiritismo, confirmando a ressurreição de Jesus Cristo.
O terceiro item é a comunicabilidade dos espíritos. Eles sempre se comunicaram com as criaturas humanas, em todas as épocas, desde as mais recuadas. Nos estudos da paleontologia, encontram-se referências fósseis, demonstrando que no período paleolítico já se acreditava na comunicabilidade dos espíritos. Nas cavernas, as pinturas rupestres falam da imortalidade e da comunicabilidade da alma. E nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus as mais belas referências, de tal forma que ele foi chamado Senhor dos Espíritos. A sua vinda foi anunciada pelos seres imortais através dos profetas. Ele próprio comunicou-se com as várias entidades, procurando demonstrar o seu poder sobre aqueles que eram inferiores e a sua superioridade diante dos pais da raça, Moisés e Elias. E depois da sua morte, retornou e prossegue retornando. É técnica a informação de que uma das suas últimas aparições teria acontecido no ano de 1950 ao Papa Pio XII, por ocasião daquele ano santo, o jubileu do grande retorno e do grande perdão. O Papa Pio XII, o antigo cardeal Eugênio Pacelli, que se comunicara com o espírito do Papa Pio X, referenciava na sua homilia que Jesus lhe houvera aparecido naquele dia do Ano Santo para proclamar às criaturas humanas a paz e a concórdia. Então, agora a reencarnação é o grande postulado da doutrina espírita, demonstrando a justiça divina, e é a psicologia que vem afirmar a legitimidade da reencarnação. As enfermidades de natureza degenerativa, as doenças infecto-contagiosas, os transtornos da emotividade, as psicoses profundas, sempre têm gênese na criatura humana, orgânica, diz a medicina tradicional, materialista. Ao Espiritismo coube a tarefa de dizer que não existem doenças, existem doentes. Tese defendida pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde assevera que as pessoas são predispostas às doenças, nas quais as bactérias, os germes, os micróbios em geral, com os vírus, conseguem as infecções. O Espiritismo advoga que as doenças procedem da alma. E hoje, graças às terapias de vidas passadas ou existências passadas, prova e demonstra que na loucura há interferências espirituais, as obsessões, seja no transtorno do pânico, no distúrbio na área da afetividade bipolar ou depressão, na esquizofrenia, no autismo, na catatonia, sempre há a ingerência de um ser espiritual que desencadeou a problemática ou que as vem piorando. E o Espiritismo, que apoia a ciência médica e não veio para competir com ela, através de uma terapêutica alternativa, a terapia bioenergética, os passes, a água fluidificada, a psicoterapia do otimismo do Evangelho, as reuniões de desobsessão, conseguiu libertar as criaturas das amarras tormentosas das aflições. Por isso que a doutrina espírita tem como fundamento a reencarnação, mas também na pluralidade dos mundos habitados. Como conceber-se que nesse universo de tantas pulsações somente a Terra fosse habitada? Qual o privilégio? Por fim, o último item é a crença no Evangelho de Jesus. Quando se aproximava
ao fim do seu ministério, viajava na direção de Jerusalém com os companheiros e anunciou que deveria viver agora o momento máximo do holocausto. Então os amigos ficaram assustados e disseram-lhe: Mestre, não nos deixes órfãos. E Jesus Evangelista anotou no capítulo 14, versículos 14, 15, 16 e 25 e 26, eu não vos deixareis órfãos. Eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, o Paracleto, o Advogado, que ficará convosco até a consumação dos tempos. Para nós, esse Paracleto, o Espírito de verdade, esse Consolador, são os Espíritos que desceram à Terra no fim do século XIX, a partir de 1848, na cidade de Hydesville, na América do Norte, quando as irmãs Fox mantiveram contato com o mais além. Até aqueles dias monumentais na Europa, na França, quando governava o imperador Napoleão III e a jovem imperatriz espanhola Eugênia, e Allan Kardec publica em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Os seres espirituais dizem: vimos como outrora repetir as lições do Senhor. E ainda numa bela página do Espírito de Verdade, ele diz que vem consolar-nos nas aflições. O Consolador chega no momento da grande transição cultural. É curioso notar que é no dia 31 de março de 1848 que, em Londres, Karl Marx apresenta seu manifesto comunista, e nesse manifesto o eminente comunista russo propõe o materialismo dialético. Naquela mesma noite, na América do Norte, com a diferença do fuso horário de 5 horas, os espíritos vêm dizer que a vida continua. Logo depois, o Espiritismo fala da evolução das espécies em 1857. 2 anos após, 1859, Charles Darwin apresenta sua teoria do evolucionismo, o princípio da evolução vegetal e animal, as diferentes mutações, demonstrando a excelência do Espiritismo. Então, o Evangelho de Jesus volta na frase da caridade. Allan Kardec estabelecerá que não é fora desta ou daquela religião que está a perda da alma, mas é fora da caridade que não há salvação. A caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Jesus havia estabelecido que vos ameis uns aos outros como vos tenho amado. Apenas um mandamento vos dou, que ameis a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. A moderna psicologia, as doutrinas terapêuticas da atualidade, asseveram que quem ama não adoece. Ele pode ter doença transitória, mas ele não será um doente permanente. O amor deixou de ser uma condição teológica, um sentimento de afetividade para ser terapêutico. E recomendam os maiores terapeutas da atualidade, na canceriologia, da cardiologia, nas problemáticas emocionais: amem-se. Procure desenvolver a autoestima. À medida que você se amar, dilatam-se-lhe os horizontes da vida. E nós descobrimos agora o auto-amor e passamos a libertar-nos da culpa. Tiramos da nossa mente o flagelo das autopunições. É fascinante notar esse momento na neurociência.
quando cientistas americanos e europeus pediram ao presidente e ao Congresso americano que concedessem a década de 1990 a 2000 como a década do cérebro. O que foi considerado? Porque naquela década a ciência entendeu mais do cérebro do que em toda a história da humanidade. E foi nesse período que 2 cientistas da Universidade de Harvard descobriram que quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós guardamos mágoas, quando nós não guardamos mágoas, quando não temos ressentimentos, quando não temos a ira, o nosso cérebro, que produz 63 substâncias diferentes, chamadas neuropeptídeos, eles afirmam que aqueles que amam produzem uma substância energética semelhante ao fóton, que é absorvido pelo sistema nervoso central, que encaminha para as glândulas endócrinas, que direciona para o sistema imunológico, e aqueles que amam não adoecem, eles adquirem resistência imunológica. Mas aqueles que odeiam, que têm inveja, ciúmes, mágoas, sentimentos negativos, nesses o cérebro também produz uma substância diferente e o indivíduo adoece. Então, nasceu a ciência que foi denominada psiconeuroendócrino-imunologia. A mente transmite para o sistema nervoso, que transmite para as glândulas, que transmite para o aparelho libertador, e nós teremos saúde ou teremos doença. Então, nós voltaremos ao amor, que é a base da vida. Aquele que ama carrega um tesouro. Aquele que ama traz Deus dentro do coração. A doutrina espírita é profundamente cristã. Ela não tem teologia, não tem um culto sacerdotal, não tem líderes. Os seus líderes são aqueles que se apagam no anonimato do trabalho. Não existem superiores ou inferiores, senão, como diz Allan Kardec, uma aristocracia moral. Conhece-se o espírita pelo esforço que ele empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra suas más inclinações. Isso é o Espiritismo, a terceira revelação. A doutrina que um dia vai interferir em todas as religiões, dando-lhes aquilo que lhes falta, sem prejudicar as suas estruturas, ampliando o seu campo de percepções. Qualquer doutrina religiosa diz: a alma é imortal. Mas o Espiritismo prova através da comunicabilidade dos espíritos. Aliás, o Papa João Paulo II teve a ocasião de declarar em 1992, na Catedral de São Pedro, em Roma, que os espíritos se comunicam. E o cardeal Concetti, em uma entrevista ao jornal da Cúria Metropolitana de Roma, disse: aqueles que recebem os santos devem ter uma vida pura, nobre, dedicada, para serem dignos de transmitir a mensagem dos mortos. Mas Papa João Paulo II também fez uma declaração comovedora e espírita. Nas minhas prolongadas reflexões, disse o Papa, cheguei à constatação do que o céu e o inferno não são lugares geográficos, são estados de consciência. O Espiritismo, desde 1865, quando Allan Kardec publicou O Céu e o Inferno, diz que são estados de consciência. A consciência de culpa vive no inferno, a consciência de paz vive no reino dos céus. E para sintetizar tudo isso, trago uma bela narrativa ditada pelo espírito Humberto de Campos, ao querido médium Francisco Cândido Xavier. Ele conta
que na quadra primaveril, um homem de rara beleza estava sentado na escadaria do Templo de Salomão. O sol de brumas douradas recolhia o seu leque de luzes, quando uma jovem mulher, portadora de beleza sensual, passando por ali, viu aquele homem e fascinou-se. Havia nele uma beleza angélica. Os cabelos longos, da cor do mel, caíam-lhe até os ombros bipartidos. A barba que descia até o tórax. Os 2 olhos eram 2 pedaços de céu azul. E a jovem meretriz, acostumada aos jogos da paixão, deteve-se diante daquele homem e disse-lhe: Nazareno, pois que ele o era e estava caracterizado conforme a sua cidade natal, Nazareno, eu quero convidar-te para que hoje vás à minha casa. Eu estou de aniversário. Eu sou uma vendedora de perfumes. Os homens dizem que o meu colo recende o aroma das flores de séforis e que meus lábios têm o sabor do mel. Hoje eu estarei dando um banquete. Resido naquela vila, ali, ao lado do templo. Desejo convidar-te para que seja o meu hóspede especial. Quero dizer-te uma coisa. Hoje não aceitei clientes. Recusei o sacerdote do templo, o príncipe e os legionários romanos. Tu irás? O homem estranho contemplou aquela jovem mulher bonita e perturbada e disse-lhe: Hoje eu não posso. Oh, Nazareno, eu não fui muito clara. Eu quero dizer-te que tu és o meu convidado e eu não te cobrarei nada. Gostarias que estivesse no meu banquete. Colocarei uma escrava núbia para bailar desnuda diante de ti. E lavarei os teus pés, que estão sujos do pó, numa bacia de prata, com perfume de nardo, e enxugá-los-ei com os meus cabelos. Tu virás? E ele olhou-a, e sorrindo melancólico disse: Perdoa-me, mas hoje eu não posso. Oh, Nazareno, como eu farei me entender? Eu não te pedirei nada. Vem à minha casa de mulher equivocada. Deita-te no meu triclínio e deixa-me contemplar-te da soleira da porta, para que eu possa dizer um dia que o homem que era bom como a felicidade, que era nobre como a espada nua e puro como a labareda de fogo, passou pela casa de uma meretriz e não a tornou mais desventurada. Tu virás. Ele levantou-se e, olhando para a jovem, disse: Não posso. Oh, Nazareno, quero dizer-te que assim procedo porque te amo. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. Eu te amo, Nazareno, vem. Mais tarde, um dia que não está muito longe, eu atenderei seu chamado. Então não voltes. Se não vierdes hoje, não voltes nunca mais. Eu sou uma mulher que não tem futuro. As minhas arcas estão abarrotadas de ouro, mas eu sou uma pecadora, e dia virá em que me colocarão em um poste e me apedrejarão até a morte. Então, não venha mais. E a mulher, revoltada, desapareceu na esquina do templo. Dois anos depois, era o mês de Nissan em Israel. A primavera dava gargalhada de rosas, havia um suave perfume de lavanda no ar. Um homem belo, como o amanhecer, estava diante do poço de Betesda, quando dele se acercou uma mulher veneranda e disse-lhe algo ao ouvido e perguntou: Tu virás? Sim, eu irei contigo. É ali, Senhor, naquela caverna. Atravessaram a ravina e ele fechou os olhos por causa do claro escuro.
estendeu as mãos e, escutando o gemido, ele foi na direção daquela melopeia triste. Seus dedos encontraram uma cabeça úmida de pus. Os cabelos largaram ao contato. Ele abriu os olhos e então o corpo apodrecido que estava recurvado sobre si começou a gritar. Que viestes fazer? Se viestes comprar perfume, já não tenho para vender. Foge. Se vieste por compaixão, deixa-me morrer em paz. Veja o que fizeram com meu corpo. Tenho lepra, deixa-me morrer. Não posso. Um dia tu me chamaste, e eu te disse que atenderia. Eu aqui estou. A mulher reconheceu aquela voz. Limpou os olhos, que eram 2 feridas purulentas, olhou para ele e disse, oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei 2 anos, coloquei uma lâmpada na minha janela, para que ela iluminasse o caminho da noite, para que tu viesses, e tu não voltastes nunca. Agora é tarde demais, eu já não tenho corpo para dar-te, deixa-me morrer em paz. Não posso. Tu me chamaste e disse-te que viria. Curvou-se e a ergueu em seus braços fortes e a juntou ao tórax magro e saiu em direção ao dia. A mulher, envergonhada, encobriu os olhos e os lepromas da face. Ele então tirou-lhe as mãos e, olhando-a, recordou-se do diálogo em Jerusalém e disse, perdoa-me, mas eu te amo. Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. Já que teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma, eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. E abraçou e saiu com ela em seus braços em direção ao dia. 2000 anos se passaram. E ele volta. Nesse momento de decomposição moral da sociedade. Durante muitos séculos nós dissemos, vem, nós te damos ouro, tapetes persas, nós te damos candelabros ajaezados de gemas, nós te damos catedrais, vem, Senhor. E ele diz, um dia. E agora, quando nós estamos esmagados por conflitos internos e por dores externas, ele volta e diz suavemente, vinde a mim, todos vós que sofreis, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo, e recebei o meu jugo, e agora aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomar o fardo de Jesus é o amor, ser brando de coração é dar-se uma nova chance. A excelsa orquestração daqueles dias alcança esses dias, repetindo a eloquência do amor ao convidar. Bem-aventurados, pois, sejam todos aqueles que se apequenam, que se humilham, que se preservam puros de coração, que se tornam misericordiosos, para que Jesus ressurja e os tome nos braços, conduzindo-os a Deus. A vivência dos ensinamentos dessa doutrina de luz acelera, pois, nossa evolução, e que passa a ser buscada de forma deliberada, consciente, evitando tropeços e recaídas no mal. Eis que, bem compreendidos e aplicadas, levam-nos às transformações constantes, rumo à perfeição e a assumir as rédeas do nosso destino. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes ainda mais altos. Mantenhamos ânimo jovial, recordando que o Espiritismo que amamos é a luz inapagável, promessa de Jesus que a cumpriu Kardec e dos seus cooperadores de ambos os planos da vida. Nessa alvorada luminosa da Era Nova,
ainda permanecem as sombras teimosas da noite demorada. Mantenhamos aceso a nossa lâmpada de amor, trabalhando-nos e servindo sem cansaço nem inquietação, louvando aquele que nos conduz à vida cercado de carinho. Então, levantemo-nos de nossas aflições e sigamos, cantando o nosso hino de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus espera por nós. Vamos a Ele. Muito obrigado, queridos irmãos.